Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Carolina. Vamos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar dos artrópodes. E aí, gente, quando nós falamos de artrópode, a principal característica é apêndices e pernas articuladas. Então, eu estou falando de animais que fazem isso, ó. Que tem movimento nas pernas, movimento nos apêndices. Apêndices são estruturas que vão ajudar na locomoção, que vão ajudar na alimentação, na reprodução, na hora de dar uma ferroada, tá bom? São estruturas que fazem parte do corpo do animal, mas que não vão ser as pernas. Tá certo? Então, nós vimos os moluscos tinham pés, mas não eram pés articulados, não tinham articulações, não dobravam. Nos artrópodes isso acontece. Outra característica dos artrópodes é que eles têm um esqueleto externo. Esse esqueleto externo, gente, não é igual aos nossos ossos, por exemplo, tá? É bem mais frágil. Isso porque é feito de um material chamado quitina. Esse material também está presente nos fungos, tá bom? Não é feito da mesma composição dos ossos. Falar esqueleto externo ou falar exoesqueleto é a mesma coisa. Então, você pode encontrar no seu livro, no seu exercício, os dois termos, tá bom? O esqueleto externo ele é importante para proteger o animal. É uma camada rígida, então dá proteção, dá força para o animal, mas atrapalha o crescimento dele. Vejam só. Imagina que aqui esse ponto é o ponto do nascimento. Então, a maioria dos animais, eles vão crescendo até chegar na fase adulta, onde cresce numa velocidade menor. E depois para de crescer. Esse gráfico depois se mantém reto. Agora, os artrópodes não. Os artrópodes, eles têm um grande crescimento e depois eles param de crescer. Aí tem um grande crescimento e depois para de crescer. Isso por conta do esqueleto externo, gente. O que acontece? Esqueleto externo, corpo do animal. Quando o corpo do animal está crescendo, chega uma hora que ele bate aqui no esqueleto e ele não consegue crescer mais. Então, o crescimento desse animal para. E aí, esse animal, o artrópode, ele é obrigado a fazer a equidíase. Ele é obrigado a fazer a muda. O que é isso? Vai produzindo proteínas para formar um novo esqueleto. E quando essas proteínas estão prontas, sai e deixa o esqueleto morto lá. Olha essa imagem. Esse grilo, ele foi crescendo até ele chegar ao limite dele. Quando esse limite foi alcançado, ele parou de crescer, começou a se desenvolver, né, formar uma nova pele, formar um novo esqueleto, formar uma nova camada externa. Quando essa camada ficou pronta, saiu de dentro do esqueleto velho. Cobras também fazem isso, mas não por conta do crescimento, tá? Cobras fazem isso para estar sempre renovando a pele, se livrando de bactérias, mantendo seu brilho, a umidade. E os artrópodes fazem isso porque eles ficam com um crescimento limitado. Esses animais, eles têm respiração traqueal. É a primeira vez que a gente está vendo isso no reino animal. Ou pulmonar. Então, vão ter artrópodes que vão ter pulmões, uns ou outros, tá? Vão ter artrópodes também que vão ter brânquias, vão fazer respiração branquial, isso se eles viverem dentro da água. Mas tem artrópodes terrestres que têm respiração traqueal. E aí, gente, como assim, professora, respiração traqueal? Imagina a nossa traqueia, ela fica por aqui, ó. Ela é um cano.
Então, imagina que esses animais, ele tem um cano parecido com o da nossa traqueia, que percorre por todo o corpo, conduzindo ar por todo o corpo. E o final dessa traqueia, para o lado de fora do corpo do animal, dá numa abertura chamada espiráculo. Artrópodes não tem nariz e eles não respiram pela boca. Eles respiram pelo espiráculo. Ui, desculpa, tô com soluço. Então, olha só, esses pontinhos no corpo do animal, esses pontinhos são os espiráculos. São o início ou da traqueia ou do pulmão, para o lado de dentro. O ar entra por aqui e sai por aqui. No caso do animal aquático, vai ser pelas brânquias, tá bom? Tipo, parecido com um peixe. Eles são sexuados, os artrópodes, tá bom? Eles fazem fecundação interna, quase em 100% dos artrópodes, tá? Podem apresentar dimorfismo sexual, quer dizer, o macho e a fêmea vão ter diferenças físicas, em cores e em tamanho. Podem ter desenvolvimento direto, ou seja, da fêmea já vai nascer um artrópodezinho. Esse artrópodezinho, ele parece muito com adulto, mas ainda precisa se desenvolver um pouco para virar um adulto inteiro. Esse artrópodezinho, né, esse filhotinho, fruto do desenvolvimento direto, se chama ninfa. Mas os artrópodes também podem ter desenvolvimento indireto. Aí quer dizer, a fêmea vai colocar um ovo, esse ovo vai virar uma pupa, tá? Vai ter a etapa da larva e por fim a gente vai ter um adulto. Esse processo de mudanças de etapa se chama metamorfose. Olha aqui, por exemplo, a metamorfose da borboleta. O ovo não está na imagem, mas do ovo sai a larva, que a gente costuma chamar de lagarta, né? Aí a lagarta faz o casulo, a gente chama de pupa para a ciência, mas na linguagem popular a gente fala que é um casulo de borboleta. E do casulo, quando ele chega na etapa certa, se teve o desenvolvimento certinho, dali de dentro começa a sair a borboleta adulta. E aí, pessoal, os artrópodes, eles correspondem ao grupo com maior variedade de seres vivos. Quer dizer, existem mais tipos de artrópodes do que de qualquer outro grupo de animal que a gente já estudou e que a gente ainda vai estudar. Dentro do reino animal, os artrópodes, eles correspondem ao grupo com a maior biodiversidade. E a diversidade dentro dos artrópodes são tamanhas que os artrópodes são divididos em 5 subgrupos, 5 ordens. Nós temos a ordem dos insetos, dos crustáceos, dos aracnídeos, dos quilópodes e dos diplópodes. Vamos falar de cada um deles. Quando eu falo de inseto, gente, eu estou falando de animais que vão ter 2 pares de asas. Aí você vai falar assim, professora, formiga não é inseto, formiga não tem asa. Tem sim. Talvez nem todas do grupo tenham, mas a rainha tem. Talvez seja uma espécie onde todas nasçam com asas, mas as asas são arrancadas. Então, a gente tem que lembrar que a gente está falando de característica geral. Não quer dizer que ela vai estar presente em todos os indivíduos, tá bom? Então, em geral, insetos, 2
pares de asas. Não são duas asas, são dois pares. Um par de antenas. 3 pares de patas. Insetos geralmente têm 6 patinhas, 3 para cada lado. Os insetos têm os corpos bem segmentados: cabeça, tórax e abdômen. Cabeça, tórax e abdômen. Tudo bem dividido. Olhem aí exemplos de insetos. Então, ó, uma asa. Aqui a asa constituindo um par, segundo par de asa. Tá? No besouro, essa asa dura. E quando essa asa dura abre, por baixo tem uma asa membranosa, bem fininha. Nas moscas, cadê uma mosquinha aqui? Nas moscas, um par. O segundo par, ele é atrofiado, ele é bem pequenininho, não é usado para voar. Tá bom? Um par de antenas. Ó, reparem que todos têm um par de antenas. Às vezes a antena é pequenininha, como a do besouro, mas sempre tem um par de antenas, tá bom? 3 pares de patas, ó. 1, 2, 3. Junto com a dos outros lados. 3 pares de patas. Crustáceos, segundo grupo dos artrópodes. Característica desse grupo, turma: 2 pares de antenas. 2 pares, sim, 2 pares de antenas. 5 pares de pés e apêndices. Como assim, professora? Pés e apêndices? Então, eles vão ter estruturas para se locomover. Poderia, ao invés de pés, chamar de pernas, tá? Né? Tá errado. Mas também tem outras estruturas modificadas. Vocês vão ver a imagem e vão entender. E o corpo, gente, a cabeça e o tórax nesse animal tá fundido. Volta aqui a imagem, ó. Esse aqui dá pra ver bem, ó. Cabeça, tórax, abdômen. Pra ver bem que o corpo tá dividido em 3. Nos crustáceos, não. A cabeça e o tórax estão fundidos. Olha aqui o desenho dos crustáceos pra gente entender, ó. Cabeça e tórax e o abdômen, o restante do corpo. Cabeça e tórax e o abdômen a gente só vê olhando por baixo, tá? E esse aqui não é crustáceo, gente, esse aqui tá errado, tá? Aranha não é crustáceo. Presta atenção no seguinte, ó. 1 patinha, 2 patinhas, 3 patinhas, 4 patinhas, 5 patinhas. Só que você consegue ver que esse 5º par de patas não é usado para locomoção, mas sim para pegar alguma coisa, porque ele está em forma de pinça. Pois então, quando a gente fala aqui, ó, 5 pares de pés e apêndices, quer dizer isso. Quer dizer que pode ter algum par modificado para ajudar na locomoção. Tá bom? Foi? Vamos lá. Artrópodes. Agora, o grupo dos aracnídeos. Gente, os aracnídeos, em geral, eles vão ter 4 pares de patas. É muita pata, né? 8 patinhas. Eles vão ter 2 pares de apêndices. Essas estruturas modificadas. E esses 2 pares, eles ficam próximos à boca. Um se chama pedipalpus e o outro quelícera. O pedipalpo ajuda a cortar o alimento e a engolir. E a quelícera, no caso das aranhas, por exemplo, ajuda a inocular o veneno.
Aquele carinha fica aqui, ó. E aí pega. Pega presa, tá bom? Também faz parte do grupo dos artrópodes o escorpião. O escorpião, ele até tem quelícera, mas o veneno dele não tá ali na frente, na perto da boca. O veneno tá no final da cauda, numa estrutura chamada telson. Além desses dois apêndices, as aranhas podem ter mais 2 ou 3 pares de apêndices, vai depender da espécie, que serve para fiar, para fazer a teia. O corpo também é dividido em cefalotórax ou abdômen, ou até tudo junto. Vamos ver aqui, ó. Conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4. 4 do outro lado, 4 pares de patas. Não tem antena, não tem asa. Aqui, ó, telson aqui na pontinha da cauda do escorpião. Vale a gente destacar que carrapato tá nesse grupo. Tá bom? Pulga não, pulga é do grupo dos insetos. Piolho também. Foi? Agora, os quilópodes. Quando eu falo de quilópode, gente, eu falo principalmente de lacraias. E aí as lacraias, elas vão ter um par de antenas e um par de patas por segmento. Vamos lá. Olha quantos segmentos tem o corpo do animal. Elas vão ter um par de patas por segmento, tá? Aqui as lacraias colocando ovos, ó. Muito interessante, né? Alguns artrópodes cuidam dos filhotes. Escorpião costuma fazer isso, aranha também. Lacraia nem tanto. Foi? E prima da lacraia tem os gongolos, também conhecidos como piolho de cobra, né? Que fazem parte do grupo dos diplópodes. Eles também vão ter um par de antenas, mas eles vão ter 2 pares de patas por segmento. Daí, né? De 2, dobrado. Então, aqui, ó, exemplos de gongolos. Eu conheço com esse nome, mas eu sei que tem gente que chama de piolho de cobra. Não sei se existem outros nomes. Esse aqui é o mais comum aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro. Eles se enrolam, né? Então, presta atenção. Deixa eu achar aqui. Essa imagem dá pra ver, ó. O corpo é todo segmentado e em cada segmento a gente vai ter 2 pares de patas. Vão dar muitas patas no final. Os diplópodes, eles não mordem, eles não machucam, tá? Porque não tem dente para isso. A lacraia também não tem dente, mas a lacraia tem, eu falei aqui, ó, um par de segmento, ó. Não precisa ser um, pode ser vários, depende da espécie. Então vão ter segmentos próximos à boca que vão morder e inocular o veneno. O gongolo, os diplópodes não vão ter isso. Tá bom? Gente, por hoje é só. Beijo pra vocês. Até mais.